Olá, muito bem-vindo ao canal. Hoje é a nossa aula inaugural desse nosso mini curso introdutório à psicologia junguiana. Mas antes, claro, eu vou me apresentar. Meu nome é Rafael Furtado Levenstein. Sou professor, historiador, advogado, psicanalista e tenho pós-graduação em psicologia analítica, psicologia junguiana. E é a partir de hoje que você vai ter a oportunidade de conhecer, ainda que de forma breve, um pouco a respeito do pensamento desse grande psiquiatra suíço que inaugurou uma grande fase na psicologia humana. Nessa aula de hoje, a gente vai ter um contato muito breve com a sua biografia, onde ele nasceu, o que ele desenvolveu e tudo mais. Eu quero lembrar a você que a ideia desse mini curso introdutório é exatamente dar um primeiro contato, um contato mais básico para aquelas pessoas que têm interesse na psicologia junguiana, no pensamento do Jung. E a nossa busca por profundidade será possível através exatamente do que a gente vai indicar como leituras importantes, essenciais, para que você, caso queira, possa aprofundar. Então, esse nosso mini curso é introdutório e é um breve contato que a gente vai oferecer, tá? Nossa expectativa aqui não é de aprofundamento, ok? Mas, para quem tem essa intenção de conhecer o Jung, eu acho que já é um belo pontapé inicial. E antes que a gente dê início ao curso, eu vou te pedir para que você também possa me seguir nas redes sociais, no Instagram e se inscrever aqui no YouTube, ajudar o canal, porque muitas coisas serão produzidas e imagino que vocês também vão gostar. Ok, pessoal? Então vamos dar início ao nosso mini curso de introdução à psicologia junguiana. Hoje nós vamos falar sobre uma breve biografia de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875 em Kessville, na Suíça. Seu pai, Johann Paul Achilles Jung, era pastor protestante e sua mãe, Emilie Preiswerk Jung, dona de casa, era conhecida como infeliz e instável, tendo passado momentos de sua vida internada em hospital psiquiátrico. A mãe do Jung exerceu muita influência no pensamento do próprio Carl Gustav, né? De modo que ele teve contato com várias, como que a gente pode dizer, vários momentos instáveis da mãe, que pôde até mesmo ter fomentado um pensamento mais levado à psiquiatria. Mas a gente vai ver isso adiante. Desde cedo, o Jung, o nosso Carl Gustav Jung, demonstrava interesse em leituras filosóficas, mitológicas, literatura e religiosas. E aí a gente vê uma imagem, uma foto antiga da família do Jung. Ele entrou na faculdade de medicina e fez a sua tese de doutorado sobre o comportamento de uma médium, uma garota de 15 anos que atuava em sessões espíritas. A paixão pelo tema ganhou força quando Jung deixou a Basileia em 1900, aos 25 anos, para trabalhar como assistente do psiquiatra Eugen Bleuler, que criou o conceito de esquizofrenia no Hospital Burghesli de Doenças Mentais, em Zurique, um dos mais reconhecidos centros de doentes mentais da Europa à época. Com o passar do tempo, ele montou um laboratório experimental, onde surgiu o seu famoso teste para o diagnóstico psiquiátrico de associação de palavras, reestruturado e usado por inúmeros profissionais. A partir daí, Jung foi criando uma boa reputação no meio acadêmico e médico,
Exemplo disso foi o convite para a cátedra de professor de psiquiatria na Universidade de Zurique em 1905. E é exatamente nessa época que se inicia o contato entre Jung e Freud. Ambos dividiam ideias e objetivos, de tal forma que se tornou inevitável a aproximação e relação de colaboração que os dois passaram a estabelecer. O Freud já nessa época já estava criando a psicanálise, tendo os passos da psicanálise, os estudos psicanalíticos, sempre com essa ideia muito presente do estudo da mente humana. Lembrando que Jung já estudava a mente antes de entrar para a psicanálise, ok? Vamos seguir. Aqui a gente vê uma foto, né, onde nessa parte você vê o Jung, o Freud, desculpa, do lado dele o Granville Stanley Hall, que era um psicólogo americano, o Jung lá na outra ponta, aqui desse meu lado o Abraham Brill, no meio o Ernest Jones e na ponta de lá o Sandor Ferenczi. Eram também estudantes ou pensadores psicanalíticos, exceto o Stanley Hall, que era um psicólogo americano que também veio trocar ideias aqui. Os estudos empregavam, os estudos de quem? Do Jung, empregavam o método da associação de palavras, em que uma lista de termos é apresentada ao paciente, que precisa responder com a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Exemplo: o médico vai e fala para você, cachorro, o que vem à sua mente? Qual imagem que vem? E aí você responde, mãe, pai, e assim vai. Ele vai falando a imagem que lhe vem, ou a palavra que lhe vem à mente, você vai e fala. Esse tipo de experimento era utilizado por Jung e também ele media quanto tempo a pessoa demorava para falar, as pulsações, até mesmo a questão de suor. O método ajuda a identificar complexos por meio das reações e da demora para cumprir a tarefa de acordo com o que é dito. Esse tipo de levantamento soava familiar à psicanálise, o que o levou a se aproximar de Freud. Em 1907, ele enviou cópias de seus artigos sobre estudos diagnósticos de associação e de seu primeiro livro, A Psicologia da Demência Precoce. A iniciativa deu início a uma amizade que duraria 6 anos, com diversos encontros e a troca de centenas de correspondências que foram publicadas em livro. No momento em que se aproximou de Freud, Jung já tinha a sua própria definição de inconsciente e do psiquismo, inspiradas nas ideias de pesquisadores como Theodor Flournoy e Pierre Janet. Conceitos como a concepção freudiana de sexualidade infantil, o complexo de Édipo e a libido já não agradavam tanto a Jung. Aqui é importante a gente pontuar o seguinte: o Jung, já antes de conhecer o Freud, já havia começado a sua pesquisa sobre a mente humana, o seu trabalho a respeito do psiquismo humano. Então, ele não foi iniciado nessa área na psicanálise, como muito se vê por aí. Não, ele já tinha uma pesquisa anterior, inclusive com seu próprio, aspas, mentor, o Eugen Bleuler, lá na Suíça, quando eles trabalhavam no hospital psiquiátrico, tá? Mesmo então não concordando totalmente com a teoria freudiana, Jung via nesse contato a possibilidade de confirmar hipóteses sobre associações verbais, ideias fixas no inconsciente e os complexos que se assemelhavam aos seus próprios estudos. Com o tempo, Freud passou a ver em Jung o seu sucessor na psicanálise, mas divergências científicas e pessoais fizeram com que essa relação acabasse. É claro que ambos sofreram influências um do outro, né? E aqui a gente vê uma participação importante do Jung nessa fase da psicanálise, de modo que o Freud se encantou por ele também, e ele também se encantou por Freud.
né? Aí, como eu falei, há uma interferência mútua, né, nesses dois grandes pensadores. E o Freud pensou que o Jung seria o seu, e até desejou que o Jung fosse seu grande sucessor, né, na caminhada da psicanálise. E Jung, então, após esse término de relacionamento entre os dois, levou adiante uma linha própria de pensamento, o que foi reforçado com o lançamento do livro Símbolos da Transformação, em 1912, que foi um fato decisivo para o rompimento do laço entre ele e Freud. É importante a gente lembrar que o Jung foi o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional de março de 1910 a abril de 1914. Então, ele teve uma grande participação, sim, na construção, nesse processo construtivo da psicanálise, em que pese diversas abordagens internas políticas dentro da própria psicanálise que vão divergir, convergir e questionar esse posicionamento, mas que, de fato, ele teve uma grande participação, teve. Mas, antes de avançar continuamente em sua pesquisa e produção, o Jung permaneceu por 3 anos sem ler, escrever, pesquisar e dar aulas. Ele ficou naquele momento sabático. 3 anos, né? Bastante. E nesse período, ele se voltou apenas para a exploração do próprio inconsciente, por meio da análise de sonhos e visões. Você já ouviu falar no livro vermelho? Pois é, o livro vermelho é um resultado desse mergulho dentro de si que Jung fez. As divergências com Freud foram analisadas pelo próprio Jung lá no livro Tipos Psicológicos, de 1921, publicação que descreveu os tipos de caráter, as estruturas da mente, estabelecendo a distinção entre extroversão e introversão, e entre as funções pensamento, sentimento, sensação e intuição. A gente vai ver isso aí nas aulas seguintes, ok? Em uma série de viagens a lugares remotos da Ásia, da África e das Américas, a partir dos anos 1920, Jung conheceu povos nativos e analisou hábitos, mitologia e religião. O conhecimento adquirido nessas expedições foi importante para a consolidação da ideia do inconsciente coletivo e o aprofundamento da sua abordagem psicológica. Repare aqui que eu disse consolidação, não criação, tá? Ele já vinha alimentando essa visão ou essa ideia, essa percepção do inconsciente coletivo há um bom tempo, ok? O interesse por áreas como espiritismo, mitologia, religião, yoga, telepatia, ou o que a gente pode dizer, questões paranormais, rendeu críticas a Jung, mas seu interesse era no quanto essas práticas revelavam sobre a mente humana, e não no intuito de se provar e validar a existência de fenômenos paranormais. O Jung era um empirista. Ele via todo movimento humano, toda atividade humana, seja ela dita religiosa ou não, como manifestações da mente. Tanto a manifestação da mente, mas como aquilo era absorvido e compreendido pela mente. A partir da década de 1940 e até o fim da vida, Jung viveu uma fase bastante produtiva, atribuída à análise de visões, sonhos e delírios que teve quando estava de cama, por causa de uma fratura no pé e de uma crise cardíaca. O Homem e seus Símbolos, inspirado em um sonho de Jung, um livro, foi concluído dias antes de sua morte. Interessante a gente conhecer a história da constituição desse livro. E o Jung estava um pouco relutante em fazer esse livro, porque ele não entendia que seria o momento em que ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer no sentido de escrita. Mas, mesmo diante de insistências
inclusive por um, um jornalista, ele tendo negado, não, não vou fazer, ele teve um sonho, e nesse sonho foi-lhe dito para fazer essa obra, para seguir adiante. E então ele foi e decidiu realizar isso. E o primeiro capítulo, inclusive, desse livro foi escrito por ele. A obra, no caso, essa O Homem e seus Símbolos, buscava apresentar os principais conceitos da psicologia analítica ao público leigo, aquelas pessoas que não tinham contato com nada da psicologia, com nenhum estudo da mente, pessoas que também que tinham interesse em conhecer esse mundo junguiano. Em 6 de junho de 1961, ele falece na cidade de Küsnacht, na Suíça. De tantas contribuições de Jung, podemos destacar algumas. A ênfase na importância do equilíbrio entre aspectos conscientes e inconscientes da psique, desenvolvimento de métodos terapêuticos como a análise de sonhos e ampliação da consciência, a influência nas áreas da psicologia, antropologia, filosofia, religião, gerando discussões interdisciplinares. É incontestável que Jung deixou um legado significativo na psicologia, na psicoterapia, na psiquiatria e tantas outras áreas, impactando profundamente a compreensão da mente humana, dos símbolos e da espiritualidade. Suas ideias continuam a ser discutidas e aplicadas em diversas áreas do conhecimento até os dias atuais. Eu, particularmente, não entendo o Jung como um cara, como se coloca, um místico, um louco. Não, eu entendo o Jung como um cientista que buscava a compreensão dos fenômenos externos e internos. Daí ele buscava não se limitar a, a determinados fatos aceitos como científicos, né? Mas ele buscava compreender toda a manifestação humana, seja ela, repito, externa, seja ela interna. E aí, pessoal, terminando a nossa aula, nossa breve aula dessa biografia, eu quero apresentar para vocês algumas obras importantes ou essenciais para que você possa entrar nesse mundo junguiano, tá? A primeira que eu vou apresentar para vocês é esse livro, O Homem e seus Símbolos, o livro já citado aqui nesse curso, nessa aula, né? Esse livro foi escrito por Jung e tantos outros junguianos, como Aniela Jaffe, a própria Von Franz. O primeiro capítulo foi o capítulo escrito por Jung. Ali você vai ter, de uma forma também muito breve, mas bem interessante, o contato com as principais ideias, os principais conceitos do pensamento junguiano. O próximo livro é o Memórias, Sonhos, Reflexões. É um livro atribuído, ou melhor, de uma certa biografia do Jung, organizado por Aniela Jaffe, uma junguiana que estudou com ele, trabalhou com ele, e a gente vê ali muitos aspectos do Jung, não como pesquisador, mas também como ser humano, o que ele pensava, a forma que ele produzia, né, o que o influenciava. Tem um livro também muito interessante da Bárbara Hanna, junguiana, também estudou com ele, Jung, Vida e Obra, uma memória biográfica. É um livro muito interessante. Aqui é uma biografia escrita pela Bárbara Hanna, que conviveu com Jung por bastante tempo. E por fim, aí já não é tanto uma biografia em si do homem Jung, mas um olhar sobre o pesquisador, o médico, o acadêmico, o inovador e Jung, feito pelo historiador Sono Shamdasani, que é o Jung e a construção da psicologia moderna. Quem tem interesse, esse livro aqui é muito interessante para que a gente possa ter contato com quais foram as influências incisivas mais presentes na formação da psicologia junguiana, da psicologia analítica. Você vê a forma como o próprio Jung se coloca no meio acadêmico, no meio científico, inclusive dentro dessa área
dessa abrangente área da psicologia e a gente percebe de forma muito clara, muito objetiva, muito bem estruturada pelo autor, o quanto Jung já havia começado o seu processo de pesquisa antes dele fazer parte do ciclo psicanalítico. É uma ótima leitura, é uma ótima indicação. Então, pessoal, chegamos ao fim. Uma aula rápida, bem breve, mas que já traz alguns apontamentos sobre a biografia do Jung, e ali a gente apresenta algumas indicações de leituras ao final que você pode começar a realizar se tiver interesse. Eu, mais uma vez, agradeço a vocês a presença. Vou pedir para vocês, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, espalhe a notícia de que está tendo aqui um curso grátis sobre o Jung. É um curso introdutório, mas é de graça e você pode ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito desse grande pensador que influenciou e influencia todo mundo, a humanidade, claro, que o lê, que o conhece. Então, pessoal, eu agradeço, vou aguardar vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá.